Uma saudação lá para o missionário Miguel Bermudes Marim e sua esposa Ruth e ao reverendo Sérgio Aguilar Dueñas e sua esposa e todos os irmãos lá reunidos em Valparaíso, Chile, e também os que foram de diferentes lugares do Chile a essa reunião ali. Também me informaram que está ali também nosso irmão Marcos e nosso irmão de Guajará-Mirim. Tinha o nome anotado. Vamos ver se... Para mencioná-lo também, que fazia tempo que não saudava e me informaram que está lá também no Chile. Eles são da Bolívia e viajaram desde ontem. Vamos ver se encontro por aqui o número deles. Nome dele. Ele é quem compôs o cântico Amor Divino. E tinha uma grata recordação dele porque ele se parece muito com meu pai. E quando me mandaram ontem a foto que estava no carro para viajar para o Chile, lembrei a vez que eu conheci lá em Guajará-Mirim, por isso quero mencioná-lo. E Iner, já depois eu digo o nome, não consegui aqui. E é uma pessoa que aprecio muito e eu conheci ali por 96, por ali 97, e estivemos lá com Júlio Cruz na congregação lá, em Guajará-Mirim, Bolívia. E agora vê-lo novamente desde faz tantos anos, pois para mim é um motivo de alegria e de regozijo que ele esteja junto com sua congregação também nesta dispensação do reino e estejam se preparando para sua transformação. Assim, uma saudação para ele também, todos que estão conectados através do satélite Amazonas ou da internet. Hoje, sexta-feira, 10 de fevereiro deste ano 2023. Hoje, temos o tema O Mistério da Congregação dos Primogênitos inscritos no céu. Foi pregado terça-feira, 2 de dezembro de 1997, em Bogotá, Colômbia. Ele usou a escritura de Hebreus capítulo 12, versículo 18 ao 24, mas leremos aqui uma porção. Desde o versículo 22 diz: o Espírito Santo pela boca do apóstolo Paulo: mas tendes chegado ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares de anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos inscritos nos céus. Tendes chegado a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, o mediador de um novo pacto, e ao sangue da aspersão que fala melhor do que o de Abel.
Continua dizendo: vede que não rejeiteis ao que fala. Se não escaparam àqueles que rejeitaram o que sobre a terra os advertia, quanto menos escaparemos nós se nos desviarmos daquele que nos adverte lá dos céus? Então a sua voz abalou a terra, mas agora ele prometeu dizendo: ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. Ora, essa palavra, ainda uma vez, mostra a remoção das coisas abaláveis como coisas criadas, para que as inabaláveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e santo temor. Pois o nosso Deus é fogo consumidor. Podem sentar, por favor. Nos chama a atenção estas porções últimas que lemos e no livro das Eras nos diz de algo que sucedió en Alaska. Nos diz de algo que aconteceu no Alasca em 1964. E o irmão Branham nos fala, no livro das Eras, página 365. Eras aí, parece que é a mesma página. Aqui neste é 365, diz, citando essa escritura: talvez é uma linha diferente do tema que temos diferente hoje, essa porção, mas todas as escrituras estão entrelaçadas umas com as outras, porque a bênção da primogenitura, para obtê-la, há uma luta. E para obter a bênção de Deus neste tempo final, que é a bênção da adoção, a bênção da transformação, há uma luta que cada escolhido de Deus tem. Como ele, numa ocasião, falou de que tinham que lutar, guerrear cada polegada de terra que fosse a conquistar. Isso está no livro dos selos, não sei se em algum extrato do livro de citações, ou seja, que cada polegada da terra prometida do novo corpo temos que lutar. E é preciso vencer. Porque vencer neste tempo e ser um vencedor é vencer o inimigo em todas as áreas, desde os pensamentos até as ações, e vencer as coisas do mundo. Vejam, vejam no livro dos selos. Vamos deixar pendente aquele um momentinho. Na página página 115, nos diz: ao final do último parágrafo da 115, do primeiro parágrafo ao final, diz: isso vem num símbolo, isso vem em símbolo de uma igreja, e sabem que há um selo, mas não sabem exatamente o que é ainda esse cavaleiro sobre um cavalo branco, mas será revelado somente nos últimos dias, quando o selo for realmente aberto. Aberto para quem? Não para Cristo, mas para a igreja. Notem bem, isso
me faz tremer. Espero que a igreja verdadeiramente entenda isso. Quero dizer, vocês aqui, a quem vou chamar noiva, confio que entendam. A voz é um trovão. Agora, de onde veio a voz? Veio do trovão, de onde o Cordeiro acabava de sair como intercessor. Agora, está presente para tomar sua posição como sua rainha. O trovão veio do meio do trono e saiu para fora. E o Cordeiro estava em pé aqui fora. Ele tinha saído do trono, do seu pai, para tomar seu próprio trono. E escreve a Era da Pedra Angular. Glória. Amigos, não vai escapar isso, não deixe escapar isto. Todos, como cristãos, sabemos que Deus jurou a Davi que levantaria Cristo para sentar-se sobre seu trono. Ele daria um reino eterno aqui sobre a terra. E o fez. Jesus disse, ao que vencer, ao anticristo e todas as coisas do mundo, vejam, como vencer. Eu lhe darei que se sente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono. Agora, algum dia, que ainda está pela frente, ele se levantará do trono do Pai e tomará seu próprio trono. Então, sai para chamar seus súditos. Como vai reclamar? Ele já tem o livro da redenção em sua mão. Glória. E ele escreve ali, o trono do Pai e o trono do Filho. E escreve, os vencedores se sentam no trono. No trono. A igreja é Israel. Há um extrato que nos fala desse trono, o qual, assim como Cristo venceu e se sentou no trono do Pai, assim também, neste tempo, Cristo fará com o vencedor. Vejam a mensagem era que coroa a Igreja do Senhor Jesus Cristo, pregado 25 de abril de 2009. Nos diz, assim como se estará entrelaçando o reino celestial de Deus e trono celestial de Deus, com o trono terreno e reino terreno de Deus, ou seja, com o reino de Davi e trono de Davi, e estará se entrelaçando quem se sentou no trono celestial de Deus com quem se sentará, com Cristo em seu trono terreno. E em ambos casos, foi o Espírito Santo operando para que isso acontecesse, operando a obra de Deus ou Deus por meio do Espírito Santo, operando no véu de carne o trabalho que tinha que ser realizado para que se sentasse no trono celestial, o herdeiro a esse trono. Quem se sentaria com Deus em seu trono? Assim também, Cristo sentará com ele em seu trono, ao que foi eleito por Deus para ocupar esse lugar. Não é que aparecerá uma pessoa e conseguirá ocupar esse lugar. É que Deus terá essa pessoa, a qual desde antes da fundação do mundo, já em seu programa a tinha, e consequentemente a manifestará neste tempo final. É um assunto de eleição divina no programa de Deus. Assim que podemos ver que tudo isso que
estará acontecendo neste tempo final, na era que coroa a igreja, ou seja, a era da pedra angular, estará aí o Espírito Santo para cumprir não somente algumas coisas, mas todas as coisas que estão prometidas para este tempo final, incluindo a visão que foi mostrada ao reverendo William Branham de uma grande carpa catedral. Ou seja, que não é para cumprir certas coisas e nada mais, mas para cumprir tudo. O que falta por cumprir no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo na etapa de era de pedra angular e dispensação do reino. Agora vamos a ir allí donde nos quedamos en el libro de las edades. Agora vamos onde paramos no livro das eras, diz: a voz do qual então abalou a terra, mas agora ele prometeu dizendo: ainda uma vez abalarei não só a terra, mas também o céu. E escreve por Moisés e Elias. Apocalipse 11, 3. Uma vez mais Deus sacudirá a terra, e essa vez cairá tudo que pode ser derrubado. Vejam que ali, na Turquia, esses dias, com esse terremoto que houve ali, e esse lugar da Turquia, toda essa área, se vocês buscarem no mapa, tudo isso, nessa área, corresponde aos lugares onde estão representados as eras, representadas as eras da igreja. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, toda essa área ali. E vejam como Deus ali está mostrando que assim como as eras tiveram a presença de Deus por meio do Espírito Santo em cada anjo mensageiro de cada era, e o mensageiro morreu e Deus o levou, depois se denominacionalizaram e, consequentemente, morreram. E toda essa trajetória, tem aí? Uma foto ou algo para que... Vejam, eu tinha... Não sei se eu tenho por aí, para que vejam. Lo tenía por aquí también de... Tengo esta, no sé si esta le funcionaría. Tenho essa, não sei se essa funcionaria. Que é toda essa área aí de... Que é toda essa área ali de... Deixa eu ver. Istambul e toda essa área ali. Vamos ver. Toda essa área aí, toda essa área ali da Turquia, toda essa parte ali de, vamos dizer, esquerda, todas aí estão representadas nas eras, e o juízo divino, consequentemente, estará caindo sobre todos esses territórios onde o Espírito de Deus se moveu. Ou seja, veio uma bênção por meio do mensageiro para os escolhidos desse território. Depois que Deus leva o mensageiro, vem o juízo divino. E é assim em cada lugar e cada território que Deus cumpriu as etapas das eras, ou seja, que todos esses territórios, vejam por onde começou agora isto, porque a terra,
359, Na 359, vamos ver. la 368, pero vamos a ver un momentito, a ver si, A 368, mas vamos ver um momentinho se... donde dice, que a terra começará com suas Que a contrações terra violentas. começará com suas contrações violentas. Vamos a la 373. Vamos a 373. Abajo dice, Embaixo diz: e reconhecemos que nos resta pouco tempo. A noiva pode subir a qualquer momento. A qualquer momento é possível que o cordeiro saia do trono de Deus onde se encontra o sacrifício. Agora recordem que já não é trono de misericórdia. E já isso que o irmão Branham está falando aqui já é passado. Ou seja, que o que ele falou de que o que estaria ocorrendo ia se cumprir no futuro, para nós já não é futuro. Já é algo que está ocorrendo, já é presente. Depois ali será o fim. Já não haverá esperança para o mundo. Ali não haverá tempo para a redenção, já não haverá tempo de misericórdia, já não haverá tempo da pessoa vir fazer parte do corpo místico de Cristo, da etapa correspondente à era da pedra angular. Ali será o seu final. Nesse tempo, a terra começará com suas contrações violentas, que serão os terremotos e as tremendas sacudidas, como aconteceu no dia da ressurreição do nosso Senhor. A mesma coisa acontecerá agora quando os santos aparecerem. Senhor, sabemos agora, vejam, tudo isso é sinal na terra já gemendo com suas contrações. E vejam por onde começou, mesmo que antes já começaram. E houve terremotos e tudo, mas todos estes que estão ocorrendo agora, especialmente esse também, marca algo ali. Porque daí começou a era de Éfeso por aí. Ou seja, que isso pode ser, pode continuar a escala subindo, por aí todo esse território, a Alemanha, a França, a Inglaterra, todos esses países receberão juízo divino neste tempo final. E Estados Unidos da América também, o qual viu o reverendo William Branham quando olhou para trás numa das visões e disse que viu crateras e fumaça sobre a América do Norte. E um desses terremotos, como nos disse nosso irmão William, que num deles é que ocorrerá a ressurreição. Como ocorreu quando o Senhor ressuscitou lá. Veja, a mesma coisa acontecerá quando os santos aparecerem. E esse, seguramente, é o terremoto da Califórnia, onde afundará 1/10 dos Estados Unidos. Tudo isso será inundado. Tem uma parte no livro de citações que ele diz que a água chegará a Kentucky, por aí, vejam, busquem, para ver onde que está essa parte ali. E também Flórida, Miami, tudo isso será desaparecido, desaparecerá.
Hollywood, ele disse que Los Angeles, Califórnia era a porta do inferno. Busquem, se encontrarem aí a de 10 estados, de 10 estados de Kentucky por aí. Agora continua dizendo aqui no livro do selo: Senhor, sabemos que pode ser a qualquer momento. Estamos esperando que chegue esse grande dia de alegria. Vejam, destruição que virá e diz grande dia de alegria. Porque para os escolhidos de Deus será de alegria, porque estaremos vendo novamente os que partiram, nossos seres queridos, nossos familiares, os crentes, escolhidos de Deus, escritos no livro da vida do Cordeiro. Serão aqueles dos quais Deus já tem ordenado desde antes da fundação do mundo para a primeira ressurreição. Porque os que não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, eles ressuscitarão, mas na segunda ressurreição, depois dos 1000 anos. E ali, nós certamente reclamamos nossos familiares. E todos que amamos, Deus nos dará. E teremos todos na eternidade. Agora, ressuscitarão também aqueles que são escritos no livro da vida e que fizeram favores aos escolhidos de Deus. Esses também sairão bem no juízo final e entrarão na eternidade. Há aqueles... Vamos ver se dá tempo de ler uma parte ali que diz que os que estão escritos no livro da vida, mas que combateram a obra de Deus em cada era e em cada dispensação, eles serão apagados do livro da vida, consequentemente, deixarão de existir. Estamos esperando que chegue esse grande dia de alegria. Pai, toma teus filhos sob teu braço agora mesmo. Junta os cordeirinhos em teu seio e alimente-os com a palavra, para que sejam fortalecidos para te servir. Vamos ver a 1434. Página 161, parágrafo 1434. 1434. As nações estão derrubando, o mundo está caindo em pedaços. Pedaços de 1500 milhas dele, de 300 e 400 milhas de comprimento, de 300 ou 400 milhas de largura, se afundará centenas ou talvez 40 milhas abaixo dentro dessa grande falha, lá um desses dias, e ondas sairão disparadas até o estado de Kentucky. Vejam, e quando fizer, sacudirá o mundo tão forte que tudo que sai em cima dele será sacudido. E ele escreve o terremoto 1500 por 400 por 40, está meio cortadinho, e escreve em USA. Tudo será sacudido. Y el otro, ahí si consiguieron el de Florida. Conseguiram da Flórida. Miren, el 150, olha, párrafo 1336. 150, parágrafo 1336. Ela tomou uma profecia e fez algo que eu disse. Está escrito em livro em alguma parte. Ela trouxe uma profecia que eu fiz, como em 1935, algo assim, e dizia: o tempo viria, está escrito em um livro, em alguma parte, em que o mar se infiltrará no deserto. Olha o que vai acontecer se essas milhares de milhas quadradas caem dentro da lava de terra,
se deslizarão para dentro. Haverá milhões que morrerão ao mesmo tempo. E isso causará o maremoto. Recordem, até o mar Salton está cheio de 200 pés mais baixo do que o nível do mar. Essa água provavelmente chegará quase até Tucson, com esse maremoto cruzando por aí, e o mar se infiltrará no deserto. E ele escreve ali: cairá na lava, fervendo no inferno. E escreve o terremoto de Los Angeles, Califórnia. E escreve também o mar salgado no oeste, em USA, como foi em Sodoma e Gomorra. Vejam os Estados Unidos ali representado em Sodoma e Gomorra. E na página 148 diz: vamos terminar o livro das eras, que paramos ali um momentinho. O livro das eras. Paramos uma vez mais. Deus sacudirá a terra e dessa vez cairá tudo que pode ser derrubado. Então ele a renovará. Em março de 1964, aquele terremoto no Alasca, na Sexta-feira Santa, abalou o mundo inteiro, mesmo que não desequilibrou. Deus somente estava avisando com um tremor mundial, o que muito em breve fará numa escala muito maior. Ele vai castigar este mundo maldito pelo pecado, com trovões e tremores. Irmão e irmã, há um só lugar que pode suportar tais sacudidas. E esse lugar é no aprisco do Senhor Jesus. E ele escreve a era oitava. Eu rogo e desenho uma pedra angular e as eras. Aí ele escreve também o terremoto do Alasca. E no outro livro de citações também há algumas anotações, mas nós já lemos. Eu rogo, enquanto a misericórdia de Deus ainda está disponível para você, que entregue sua vida completa, sem reservas, a Jesus Cristo, quem, como fiel pastor, o salvará, o cuidará e o apresentará sem ruga nem mancha, em glória com muito grande regozijo. Agora vejam. Na página 148, parágrafo 1322, diz: tu, cidade que dizes ser a cidade dos anjos, que te exaltaste até o céu e enviou todas as coisas imundas de moda e coisas, a tal grau que países estrangeiros vêm aqui para pegar nossa sujeira e enviá-la para fora com tuas finas igrejas e seus campanários, e assim sucessivamente. Assim como fazes, recorda, um dia tu estarás recostada, jazendo no fundo do mar. Eres o grande favo por baixo agora mesmo. A ira de Deus está fervendo debaixo de ti. E escreve inferno. Quanto tempo mais ele guardará esta barra de areia pendurado sobre isso? Quando aquele oceano lá fora, com 1 milha de profundidade, entrará até o mar Salton. E ele escreve Pacífico, Mar Salton. Escreve Mar Salton grande. E escreve USA em cima. USA, o terremoto da Califórnia. Foi simbolizado no do Alasca. E do lado escreve Los Angeles, Califórnia. Agora vejam vocês. Desculpem. Vejam vocês como está isso representado ali nesse terremoto do Alasca, o qual representa esse grande terremoto que ocorrerá ali em Los Angeles, Califórnia.
E aqui outro lugar. Na página 149, aqui mesmo ao lado. No parágrafo 1331 diz: não importa quanto o mundo estiver contra ela, nem quanto as denominações estiverem contra ela. Deus está provando ser a verdade. Quando a grande hora, finalmente, acontecerão coisas que talvez não pensávamos. E ele escreve: a hora final, grandes coisas sucederão, acontecerão. E escreve Apocalipse 11, do 3 ao 6, e capítulo 7, versículo 2. Qual é a de... Na 12a. E ainda não entramos no tema, mas nos movemos, assim como Deus nos dirigiu agora, para isso que Ele quer nos dizer. A 125, vejam. Ó Senhor, nossa primeira visita aqui, com este grupo de pessoas na costa, no litoral, o qual sabemos que algum dia estará no fundo do oceano, e ali não restará pedra sobre pedra, e ali haverá reticências. Ó, que tempo temos pela frente. Isso foi pregado da mensagem Cristo é identificado igual em Tampa, Flórida. Escreve: Tampa, Flórida, ficará sob o mar, embaixo do mar. E na 13a também fala. Recordem que a vinda do Senhor, seu corpo glorificado, não pisa a terra, como vimos nesses dias passados, e se a Ele o veremos no ar, então é o Espírito Santo Deus operando no meio da raça humana, e essa obra que estará realizando antes da ressurreição e a transformação é nada menos que o cumprimento da sua vinda à sua igreja. Porque ele vem pela sua noiva, ele vem pela sua igreja. Por isso, quando os judeus o virem, no meio da igreja dirão: mas se este é quem nós estamos esperando, este é o nosso José, este é o mesmo que no tempo, quando houve essa fome lá no Egito, eles o viram entre os gentios, o único lugar onde havia alimento no mundo inteiro. E no único lugar onde há alimento espiritual, maná fresco, é na era da pedra angular, na dispensação do reino, entre os latino-americanos e caribenhos. Vejam, diz a página 13a, parágrafo 135. Olhem o terremoto aqui na Califórnia. Eu predigo que antes da vinda do Senhor Jesus, Deus estremecerá este lugar. Eu creio que Hollywood e Los Angeles e esses lugares sujos serão afundados pelo poderoso Deus. Eles irão ao profundo do mar. E ele escreve: o terremoto da Califórnia antes da vinda do Senhor. Vejam por quê. Esse terremoto é o terremoto da ressurreição, até onde nos foi dito pelo irmão Branham e também pelo nosso irmão William,
que seguramente é esse terremoto de Los Angeles, Califórnia, o que marcará o momento da ressurreição. Como ocorreu no tempo dos que ressuscitaram com Jesus lá em Jerusalém. Agora, vamos ver aqui na mensagem Revelação, capítulo 4, Apocalipse, capítulo 4, parte 3, diz, página 24 embaixo, está lendo de Êxodo 19, capítulo 19, diz, agora notem o versículo 17, e Moisés tirou o povo do acampamento para encontrar Deus. Reticências. Ó, vá, quero me encontrar com Ele em paz. Não como isso. E se detiveram ao pé do monte longe para trás. Recordem, essa montanha tinha linhas estiradas ao redor delas. Até se uma vaca tocava essa montanha, ela tinha que morrer. Ali mesmo. Não podia entrar na presença de Deus. E Deus, reticências, e Moisés tirou o povo. Recordem que Moisés significa tirado das águas. Era o trabalho pelo qual ele ia realizar nesse tempo, que era a liberação do povo hebreu do Egito. Continua dizendo, agora o versículo 18, próximo versículo. E todo o Monte Sinai estava em reticências, fumaça, porque o Senhor desceu sobre eles em fogo, fumegando e queimando como um forno, como fornalha. Como aconteceu ele? Como ele desceu? Não em sua glória Shequina, mas na ira dos seus juízos. E ele escreve, não na glória Shequina. E a fumaça subia como a fumaça de uma fornalha, e todo o monte se estremecia em grande maneira. Irmão, não quero estar ali, diz irmão Branham. Quando a voz da trombeta soava, e aumentando a cada vez, escreve a trombeta, e aumentando cada vez mais, então Moisés falava, e Deus lhe respondia por uma voz. Moisés falava, diz o irmão Branham ali, Moisés falou, não o povo. Eles estavam se estremecendo em grande maneira. Agora vejam que quem falava ali era Moisés. Ou seja, correspondia ao povo estar atento a Moisés. O que nesses dias estivemos conversando de uma escritura que na quarta-feira foi pela noite e na quinta-feira pela manhã estivemos falando de algo que quando eu busquei é uma porção que já tínhamos lido. Mas vejam, no parágrafo 40 que foi, a palavra que esteve dando voltas nessa madrugada e pela manhã eu disse aos rapazes, alguns eu comentei, e quando buscamos, se referia a essa escritura que já lemos, mas notem aqui, página 5A do livro de citações, parágrafo 40 diz, vejam para mim somente um momento, vejam o povo, está chamado a olhar em cada era, em cada dispensação, ao mensageiro que Deus colocou no meio da sua igreja. E nesse momento ele estava captando a atenção do povo e foi que nessa ocasião, na madrugada, havia como um grupo grande e de momento viraram a atender algo
E aí disse, perturbação ou virem para cá, atentos aqui. E todos viraram para cá e deram atenção. E quando buscamos, era essa escritura, onde diz, olhem para mim só um momento. Perturbação na audiência? Agora veja o próximo. Estarei muito contente quando tiver meu quartinho para mim. Então, eles unicamente o escutarão através de um microfone. E escreve o quartinho e o microfone. Escreve a carpa e o quartinho. Ou seja, não podemos passar despercebido. Isso que se moveu nesses dias. Foi como às 4 da manhã. E falo como testemunho que isso fique. Isso foi quarta para quinta. Porque quinta foi que montou as lâmpadas. E o primeiro que eu dei foi? O primeiro que eu disse foi isso, verdade? E haviam 2 pessoas ali, ou 3? E buscamos, e era essa citação, o qual algo grande está perto de acontecer. Ou seja, que o ambiente que tem que haver no meio do povo, para Deus dar o próximo passo, porque Ele está esperando pelo seu povo. É para o que todos e cada um de nós chegamos até aqui, para a nossa adoção. Porque a finalidade de Deus é que sejamos como Ele. Já temos a imagem, mas falta a semelhança. Ou seja, que temos que enfileirar nossos canhões, apontar nossos canhões para isso, para obter. Ou seja, vencer todos os obstáculos havidos e por haver, para que nada se interponha, para que Deus faça a obra que tem que fazer com você e comigo, porque é uma obra individual e ninguém vai dar a cara por você. Somente o mensageiro. Ou seja, os apresentará como os troféus, diz ele numa parte. Ou seja, que isto é individual. Deus opera entre os gentios como indivíduo, com Israel como grupo. $296. 296. Como na metade eu disse, isso foi quando teve a visão. Ou seja, melhor foi uma das ocasiões que Deus lhe permitiu ver atrás da cortina do templo, ou seja, ver estar ali, porque ele diz em algumas ocasiões, que ele olhava para baixo e via seu corpo. Ou seja, que era algo real, porque ele se beliscou e sentiu, mas o seu corpo estava ali. Ou seja, que é um lugar real. Há árvores, passarinhos, há grama. Está aí em corpo teofânico, mas é real. E ele, nessa ocasião, queria ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Ele é meu tudo, diz no livro dos selos. Ele é minha vida. E eu disse, onde está Jesus? Eu quero ver tão urgentemente. Eles disseram agora, ele está um pouco mais alto. Aqui por este lado. Disseram, algum dia ele virá a ti. Vem?
disseram: tu foste enviado como líder, e Deus virá. E quando vier, ele te julgará, de acordo com o que tu lhes ensinaste primeiro. Se entrarão ou não, nós entraremos de acordo com teus ensinamentos. E essas pessoas gritaram e disseram: nós sabemos isso. Aí ele escreve: Jesus te julgará, e desenha uma pirâmide às eras. Nós sabemos isso. E nós sabemos que vamos ir contigo algum dia para trás, de volta à terra. Ou seja, está falando da ressurreição. Disse: Jesus virá e tu serás julgado de acordo com a palavra que tu nos pregaste. E então, se tu fores aceito nesse tempo, que sim serás. E sabe por que sabemos que sim? Foi aceito? Porque ele desceu com o anjo ao quartinho. Ou seja, que já tinha ocorrido. E já ali nos mostra que virá ele a estar em nosso meio com seu grupo. Disse então: tu nos apresentarás a ele como troféus do teu ministério. Agora vejam, cada mensageiro apresentará o seu grupo. Agora note que assim como o povo hebreu, lá numa ocasião disseram: não queremos que este reine sobre nós. Assim dirão também no meio dos gentios. Mas os escolhidos, sim, eles sim o receberão em sua vinda. Disse: tu nos guiarás a ele, e todos juntos iremos de volta à terra para viver para sempre. Escreve: tu nos apresentarás a Cristo. Essa escritura tem aí para uma ocasião que se lerá e tudo que foi falado pelo irmão Branham e por todos os mensageiros, porque recordem, o sétimo selo vem sendo anunciado desde o Gênesis. Tudo fala da segunda vinda do Senhor. Portanto, tudo terá seu cumprimento. E tudo estará se cumprindo à medida que vá sendo aberto mais e mais esse sétimo selo à igreja. E aí vão conhecendo abertamente o que é o mistério do sétimo selo, o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos. Porque nesse mistério, e conhecendo esse mistério completamente, é o que dá a fé de rapto. Sem o conhecimento desse mistério, a pessoa não pode ser raptada, não pode ser transformada, não pode ser adotada, ou seja, não pode vencer. Porque é preciso vencer para obter todas as bênçãos contidas na primogenitura. E já vamos, porque hoje vamos já ir finalizando, porque tinha me informado do Chile, que nosso irmão Miguel tinha que viajar, que é longe de onde ele está, e uma distância longa, assim que... E a mensagem de hoje, pois é também um pouco extensa também, assim que
Vamos ir finalizando já aí até... Não tocamos o tema de hoje. Mas somente para ler assim algo aqui rapidinho para... Me desculpe, irmão Miguel. Se eu tomo um pouquinho mais de tempinho aqui, somente um parágrafo, ou dois ou três, coladinhos aí. Vejam na mensagem, e já vamos ir finalizando, porque por algo havia, era preciso dizer, e é preciso ver aqui tudo que se falou um pouquinho, porque tudo isso que está ocorrendo no mundo nos assinalam grandes coisas que estão ocorrendo no programa divino. E temos que ter nossos olhos espirituais bem abertos, para que não nos escape nada, mas estar conscientes de que estamos nessa etapa de preparação, nessa etapa de adoção, a qual não podemos perder, porque nessa etapa depende, desta etapa depende nossa preparação para irmos daqui. Recordem que os ventos dos juízos divinos já estão se sentindo com todas essas coisas e, de um momento a outro, já se estará estabelecendo também por meio da palavra falada a grande tribulação. Tudo será estabelecido pela palavra falada. E esta etapa é muito importante antes de que tudo isso seja falado, porque não estaremos aqui, ou seja, o escolhido de Deus não estará aqui. Quando isso estiver ocorrendo, a noiva, diz o irmão Branham, não passará pela tribulação. Mas temos que estar conscientes de que tudo caminha. Estamos muito perto de tudo isso acontecer. Agora note, não terminamos de ler aqui, ainda estamos em Revelação, Apocalipse capítulo 4. Eu creio que pulamos, na página 25 paramos. E quando a voz da trombeta soava, e aumentando e mais forte, Moisés falava, e Deus respondia com uma voz. Moisés falava, não o povo, foi aí que paramos. E eles estavam se estremecendo em grande maneira, até aí foi. E o Senhor desceu sobre o Monte Sinai, sobre o topo do monte, e o Senhor chamou Moisés ao topo do monte, e Moisés subiu. E o Senhor disse a Moisés, desça e ordena o povo para que não transpasse para ver o Senhor, e muitos deles pereçam. Tem pessoas que sentam na parte de trás da igreja e riem de alguém que está falando em línguas ou dançando em espírito. Blasfemaram ao Espírito Santo, selados para sempre. Qualquer que falar uma palavra contra o Espírito Santo nunca será perdoado neste mundo nem no vindouro. Não coloque o olhar nisso, afaste-se disso ou, do contrário, aceite. Melhor que deixemos essa escritura, continue lendo, e o resto, vejam o que Deus disse. E o povo disse, Moisés, fale tu, não deixe que Deus fale mais. Desejamos agora que não tivéssemos pedido por isso, vem? Deixe que tu nos fales. Moisés, ou seja, primeiro queriam que fosse Deus. Não, queremos Deus e não Moisés. Agora estavam pedindo que fosse Moisés. Se Deus fala, todos nós morreremos. Vem? Deus fez uma expiação. Agora a voz do trovão, notem, neste trovão, diante do trovão estavam as 7 estrelas, a voz das 7 estrelas.
Agora, a voz do trono, notem, neste trono, diante do trono estavam as 7 estrelas. A voz das estrelas, vozes, havia mais aqui em Apocalipse 4 ou 5, encontramos. E do trono procediam relâmpagos, trovões e vozes. Não uma voz, vozes no plural. O que é isso? Deus falando à igreja, se refletindo a si mesmo através dos 7 espíritos, ou seja, dos 7 mensageiros, das 7 eras. Quando o verdadeiro ungido de Deus fala, é a voz de Deus. Rejeitá-lo é remover o candeeiro. Vejam. Vem. Vozes, a voz das 7 eras da igreja, aqui na esquina, aqui no canto. As vozes falando com trovões e relâmpagos. E na página 23, antes que tínhamos lido, mas vejam, aqui onde diz, mas vocês, notem aqui, não era propiciatório porque havia relâmpagos e trovões e vozes. Não há relâmpagos e trovões em misericórdia. Isso é juízo. Ou seja, que lá, nesse trono, já, vejam, em Apocalipse capítulo 8, o que ali aparece, diz... Me passa a outra Bíblia, porque você tem um pedacinho aqui. Para ler. Solamente tiene los primeros versos. Apocalipse capítulo 8. Isto é quando se abriu esse 7º selo, o qual ocorreu o silêncio no céu. Agora, se abriu o 7º selo no céu, e vejam as coisas que ocorrem durante essa meia hora de silêncio, como está na página 80 do livro dos selos, que diz, é que todas essas escrituras vão se unindo, diz, página 80 diz, na metade do primeiro parágrafo, então saiu o Cordeiro e seus dias de intercessão tinham cessado, os dias de mediação. Então é quando este anjo aparecerá. E espere até que cheguemos aos selos mesmos. Ele dirá, o tempo não será mais. E então entra a meia hora de silêncio. E note bem as coisas que acontecerão durante essa meia hora do 7º selo. Primeiro Deus. Agora, ele agora sai do lugar de intercessão e escreve trono do Pai. Para quê? Para fazer sua reclamação, ou seja, ele, veja, uma das coisas que faz durante essa meia hora do 7º selo. A obra de reclamação. E o escolhido poderá dizer, eu quero que você me reclame, Senhor. Vejam, ele fez a obra de redentor, ou seja, ele já nos redimiu. Agora falta que nos reclame. Ele fez a obra do redentor, desceu e se tornou homem, morreu e fez a obra de redentor semelhante, mas ainda não tinha feito sua reclamação. Agora vem a cena para reclamar seus direitos. Note bem o que acontece agora. Estes são os direitos pelos quais morreu. Porque veio para ser parente humano, para morrer em seu lugar e assim redimi-lo. Mas o ancião estava correto quando disse que era um leão, porque ele tinha sido um cordeiro, um intercessor, o cordeiro ensanguentado, mas agora vem como um leão. Os dias de intercessão cessaram. Quem estiver sujo, suje-se ainda. Quem é justo, justifique-se mais. E quem é santo, santifique-se mais. A situação agora terminou. Ó, irmão, e então o quê? E então o quê? E recorde, isso vem durante a 7ª era da igreja, quando os mistérios de Deus serão abertos. E recorde que tudo isso é
na sétima dispensação, ou seja, que é na dispensação do reino, o qual está representada e refletida na sétima era da igreja de Laodiceia. Agora veja o Apocalipse capítulo 8, diz: quando ele abriu o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por cerca de meia hora, e viu 7 anjos que estavam em pé diante de Deus, e foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário e encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Agora vejam, tudo isso, como nos diz ali, no que estamos lendo, que não pode haver relâmpagos e trovões num trono de misericórdia, porque é um trono, agora é de juízo. E a misericórdia de Deus, neste tempo final, não está no trono celestial. Se encontra no trono humano no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo, na etapa da era, da pedra angular e dispensação do reino. O novo propiciatório. A misericórdia de Deus já não se obtém por meio de Cristo no trono celestial. Agora, essa etapa na qual está a igreja neste tempo final hoje é a etapa da recompensa que Deus dará à igreja com a adoção. É esse tempo onde Ruth foi recompensada, que antes tinha sido o tempo de descanso. E antes de serviço. E antes a decisão. São etapas que se refletiram em Ruth, o qual foi cumprido nas 7 etapas ou eras, no tempo da brecha e também no tempo onde ele colocou ali, até 77. Tudo isso foi cumprido desde o ano 53 até o 77. E depois se repete na escala da dispensação do reino essas etapas novamente. Agora estamos na última, na 4ª etapa. Porque o 4, como dissemos no domingo, é liberação. Representa a liberação. E essa é a 4ª etapa, que é a 4ª vigília, onde ocorrerá todas as promessas que faltam por serem cumpridas e no meio da igreja, o qual somos os pertencentes a essa congregação de primogênitos de Deus escritos no livro da vida do Cordeiro, os quais receberão essa bênção. Agora recordem uma coisa, que se a bênção da primogenitura, a qual vem por meio da descendência das 10 tribos representadas em Efraim, o reino de Israel não pode ser estabelecido. Ou seja, que tem que estar a bênção da primogenitura e tem que ser falada. Ou seja, foi falada, porque note, na mensagem disse: eu lhes dei a bênção da primogenitura, os abençoei e serão benditos. Ou seja, que a bênção da primogenitura está no meio da igreja, a qual é, neste tempo final, os membros do corpo místico de Cristo, qual é? Sua igreja, na etapa de ouro, a era da pedra angular, e ao estar
ese descendiente, Já ali essa bênção que trouxe esse descendente de Efraim, lo cual o qual está representado está representado nessas, en las tribus del nas norte, tribos do norte, las 10 tribus, nas 10 tribos, que viene también que la vem línea de também a linha de Josué, y por el otro e lado, pelo outro lado, que es la tribu de Judá, que é a tribo de Judá, que que representado en representado nas duas tribos, la de a de Judá y de Benjamín, Judá e de Benjamim, que son las dos tribus del que sur, são as duas tribos do sul, por medio de por meio los hijos de dos filhos de Salomão, que es Jeroboam, que es la que é tribu Jeroboam, de Efraín, que é a tribo de Efraim, compuesta por las 10 tribus del composta pelas 10 tribos do norte, norte, y e Roboam, Roboão, que es que é el otro hijo o de outro Salomón, filho de Salomão, representado nas duas tribos do sul, de Judá de Judá y Benjamín, e Benjamim, que es el que é descendiente o de la línea descendente da linha de David, de Davi, Salomão, Davi, por la línea pela linha que veio el Mesías o Messias en su primera venida. em sua primeira vinda. Y ahora miren, E agora vejam, ahí pasamos a esa aí passamos a essa parte. parte. Vamos a ver allí en Ezequiel algo. Vamos ver ali em Ezequiel algo. Miren, Vejam, Judá, de Judá, Judá de Judá, ele escreve ali em Ezequiel em cima, escribe de Judá escreve de Judá y pone Jesús, e coloca Jesus, y de Efraín e de Efraim escribe el ángel de escreve o anjo de Jesus. Jesús. Ahora, Agora, esa descendencia de Efraín, mira hasta dónde essa llega, descendência de Efraim, olha até onde chega, porque ele se identificó se identificou como como uno um de la descendencia da descendência de Efraim, pero es mas é por la línea pela linha de Judá que se estaría cumpliendo estaria se cumprindo esa parte essa parte de la venida del da Hijo del Hombre vinda con do sus Filho do ángeles. Homem com seus anjos. Ou seja, que En la mano del na profeta, mão do en el profeta tiempo no final, tempo final estará el palo de José a por vara de José por Efraim y estará e estará el palo de a Judá vara de Judá en la mano na del mão do profeta. Vean cómo la Vejam como a bênção da primogenitura está presente está presente en la restauración na restauração del reino de do Israel, reino de Israel, del reino do reino Mesías. do Messias. Pero ahí hay que Mas aí é otra preciso falar de outras citações para ter umas bases aí. Vamos a dejar eso Vamos para deixar otra isso para ocasión. outra ocasião e Donde nos quedamos onde paramos aqui, en lo que le iba a leer aquí no que eu ia ler aqui rapidinho. E já passamos os minutos, meu Miguel, assim que ya estaré aquí concluyendo já con estarei esta aqui cita concluindo com essa citação que les iba a leer. que ia ler. No he leído todavía Não ninguna, li ainda nenhuma do que tinha preparado, mas vamos ler uma para assim. Vamos a leer una aquí. Esta está en el mensaje. Essa está na mensagem, Los derechos os direitos de dos primogênitos de Deus. Y entrar assim al tema de hoy que E tenemos entrar assim ao el tema de misterio hoje, de que la temos o congregación mistério da de los congregação primogénitos dos inscritos. primogênitos inscritos no céu. Dice, Diz, predicado el pregado 3 de novembro de 1991 em Caie, Porto Rico. Dice, la Diz primogenitura a primogenitura manifestada no Senhor Jesus Cristo, depois passa ao corpo místico do Senhor Jesus Cristo, que são os primogênitos de Deus escritos no céu, no livro da vida do Cordeiro. Assim como o Senhor Jesus Cristo teve o direito da manifestação de Deus em toda a sua plenitude em carne humana, os primogênitos de Deus, o corpo místico do Senhor Jesus Cristo no fim do tempo, tem o direito da manifestação plena de Deus em seu corpo místico, conforme aos direitos da primogenitura.
Em outro parágrafo mais adiante dessa mesma mensagem. Agora, o corpo místico do Senhor, os primogênitos de Deus, vejam vocês, que têm o direito da primogenitura. Portanto, na primogenitura há inúmeras bênçãos e direitos que correspondem aos primogênitos de Deus. Assim como o Senhor Jesus Cristo também teve seus direitos na primogenitura. Veem vocês? Ele também disse, ao que vencer, se sentará comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3:21. Vejam vocês, os mesmos direitos que ele obteve na primogenitura, os mesmos direitos que ele tem, passam também aos primogênitos de Deus. O corpo místico do Senhor Jesus Cristo, composto pelos primogênitos de Deus, tem o direito à vinda do Senhor com seus anjos. Vejam, um dos direitos. Ou seja, é uma bênção para os primogênitos. Tem o direito da vinda do Senhor com seus anjos, com a grande voz de trombeta, chamando e juntando os escolhidos, e também tem direito ao nome eterno de Deus. E tem direito à vinda do Senhor como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E tem direito à manifestação das promessas feitas aos escolhidos para o fim do tempo. O corpo místico do Senhor Jesus Cristo tem direito à manifestação do Senhor, conforme a como Ele prometeu. Assinalada essa manifestação como a terceira etapa, no cumprimento dessa terceira etapa para a noiva, que é a esposa do Cordeiro primeiramente, e depois se estenderá desde os primogênitos para o resto dos filhos de Deus. Porque essa terceira etapa, sendo manifestada no meio dos primogênitos de Deus, será para a noiva, que é a esposa do Cordeiro, e se estenderá também para a igreja, as fátuas, e também para os perdidos. Uma manifestação poderosa do Senhor Jesus Cristo no meio dos primogênitos de Deus. Também tem direito os primogênitos do corpo místico do Senhor Jesus Cristo às promessas da visão da carpa, na era que corresponde para este tempo, depois que passar as 7 etapas ou eras da igreja gentia, e a etapa onde se precursou a segunda vinda do Senhor. Portanto, a era da pedra angular, que é onde são colocados os primogênitos de Deus, tem direito à manifestação do Senhor, do pilar de fogo, no cumprimento da visão da carpa, a tudo o que foi prometido sob a visão da carpa, sob a manifestação da terceira etapa, sob o mistério, que causou silêncio no céu quando foi aberto. O mistério aberto do sétimo selo, que é a vinda do Senhor como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, realizando sua obra nessa nova dispensação, a dispensação do reino, na era da pedra angular. Agora vejam, como ele ali em 91, fala como se nesse momento se estivesse vivendo na dispensação do reino. E depois, 30 anos depois, mais ou menos, nos diz que ainda a dispensação da graça não se encerrou. E aí é que entra a confusão aparentemente para alguns, mas o escolhido de Deus entende e compreende. E por isso, eu posso dizer nessa noite, se você entendeu a mudança de dispensação e você está consciente de que estamos na dispensação do reino, e você está recebendo os direitos que te corresponde, que é o cumprimento da visão da carpa, e tudo que estaria sendo falado ali, ou seja, o que foi falado, está sendo falado, e o que se falará, e tudo o correspondente ao cumprimento das 2 oliveiras, e tudo correspondente ao ensinamento sobre carpa. E eu tenho uma notícia nessa noite. Você pode dizer, com toda segurança e certeza, eu sou um primogênito, escrito no livro da vida do Cordeiro, porque é a você
que Deus deu o direito de obter todas essas bênçãos contidas na bênção da primogenitura, e todas elas são cumpridas neste tempo final, para você e para mim. Ou seja, te dá direito a obtê-las, porque você é um primogênito de Deus, inscrito no livro da vida do Cordeiro. E por isso você está entendendo, e você está vendo o pilar de fogo atuar no meio da igreja do Senhor neste tempo e cumprir o que foi prometido já. Não é algo novo, é algo que Deus já prometeu em sua palavra. Mas, disto, o anjo tinha dito ao irmão Branham, disso não dirá nada a ninguém. Ou seja, que o que está sendo feito e o que Deus está realizando no meio da igreja é o que foi dito ao reverendo William Branham. Disso não dirá nada a ninguém, para que não surjam imitações, como aconteceu na primeira etapa e na segunda etapa, que se colocaram a imitar os ministros. Quando no selo falamos que os ministros é onde sempre está o problema. Porque sempre querem explicação, mas não para alguns, não para dar ao povo, levar o povo àquele no qual Deus está atuando, mas para desviar o povo a atenção do que Deus está cumprindo. Porque as coisas que Deus estará fazendo para que esse povo seja adotado é algo que podem imitar. Ou seja, é imitável, vamos dizer, porque é no humano. Deus sempre opera com seres humanos, atua com seres humanos, o único que poderão conhecer algumas coisas, mas que não tem o mais importante, os ministérios. E sem os ministérios, podem dançar, pular, saltar, como foi ali no Monte Carmelo, foi a batalha, e ali Elias disse umas quantas coisas e não vai cumprir na forma em que vocês estão esperando. Ou seja, aqueles que estão esperando de outra maneira. Agora os que estão crendo e estão vendo o Espírito Santo que voou do irmão Branham, ou seja, a coluna de fogo. Veja, vamos ler um pouquinho mais adiante, porque disso ele fala aqui. Diz, continua dizendo nessa mesma mensagem mais adiante, diz: tem direito os filhos de Deus à transformação dos seus corpos. E os que morreram no passado, nessa era da pedra angular, têm o direito à ressurreição. E assim como Jesus foi glorificado neste tempo final, os primogênitos têm direito de serem glorificados, a ser transformados e ter um corpo eterno. Tem direito os primogênitos a uma herança no céu e na terra, porque somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo Jesus, nosso Senhor. E receberemos nossa herança quando estivermos transformados. Vejam vocês, todos os direitos que nós temos, todos estes e muito mais, que nessa noite não mencionei. E por quê? Os primogênitos têm esses direitos? Porque os primogênitos têm a primogenitura, com tudo que envolve ter a primogenitura. Portanto, tem direito a todas as bênçãos contidas na primogenitura. Agora, o anjo do Senhor Jesus Cristo. Agora vejam isso. Porque um anjo é um mensageiro. E tem que saber a quem se refere. Agora, o anjo do Senhor Jesus Cristo enviado aos primogênitos tem os mesmos direitos. Portanto, tem direito à transformação do seu corpo. Pois então está vivo. Tem direito à manifestação do pilar de fogo. Vejam que podem tentar de imitar, mas não tem esse direito que esse mensageiro tem, o qual na visão da carpa foi. Vamos continuar um pouquinho mais adiante.
tem direito à manifestação do pilar de fogo do Senhor Jesus Cristo em toda a sua plenitude, para cumprir o que foi prometido para a terceira etapa sob o cumprimento da visão da carpa. Tem direito a tudo que foi prometido que Deus fará no cumprimento da visão da carpa. E os primogênitos têm direito a que ele cumpra essa promessa no meio deles. O anjo do Senhor Jesus Cristo tem direito a que o pilar de fogo voe até ele, e lhe fale, e o use. E o corpo místico do Senhor, os primogênitos, tem direito a que o pilar de fogo voe até eles, a sua era e dispensação, e se manifeste em sua era e dispensação, cumprindo o que foi prometido. O anjo do Senhor também tem direito a uma pedrinha branca com um nome novo escrito, e também todos os primogênitos. Agora vejam, na visão da carpa, numa delas, se não está no livro de citações, pode estar no dos selos, quando ele diz que essa luz que vocês veem na fotografia voou e estava falando com alguém mais. Lemos, creio que foi no domingo. Vamos ver se é dos selos quando ele fala. Selos 471 diz: não pode ensinar as coisas sobrenaturais aos bebês pentecostais. Deixe-os. Então me elevou e me colocou num lugar muito elevado onde havia uma reunião e parecia uma carpa ou uma espécie de catedral. Eu olhei e para um lado parecia que havia uma caixinha em um lugar pequeno, e essa luz que vocês veem sobre a fotografia estava falando com alguém mais acima de onde eu estava. Vocês já sabem tudo o que ele marcou ali. Foi voando de onde eu estava e foi pousar sobre a carpa. Veja essa luz. Se foi. E estava falando com alguém mais acima, ou seja, na era da pedra angular. Por isso esse anjo tem direito a que o pilar de fogo voe a ele e lhe fale, e o use nessa etapa, onde foram vistos milagres e sinais em toda a sua plenitude a nível mundial. Mas antes, o estará usando para trazer a fé de rapto à igreja, a fé de transformação, a fé que está nos trovões. E tudo isso sob este grande mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos, a congregação dos primogênitos escritos nos céus, porque é para vocês e para mim. Ou seja, a bênção que nos correspondeu no meio da igreja é o pilar de fogo, não como no tempo de Moisés, que havia o povo ali, vimos, que queriam, vamos dizer que Deus falasse, mas depois quando viram tudo isso disseram, não, melhor que seja Moisés quem fale. Pois agora a igreja do Senhor tem a bênção, que o pilar de fogo está falando a alguém e está usando para trazer ao povo de Deus, aos primogênitos escritos no livro da vida do Cordeiro, trazer a fé de rapto, a fé para assim estar na ceia das bodas do Cordeiro, quando ocorrer o rapto. Ou seja, que será essa manifestação poderosa de Deus em toda a sua plenitude, no cumprimento da visão da carpa, neste tempo final, no meio da sua igreja, o qual está sendo agora cumprido. Primeiro, recebemos a fé, a revelação, para depois ser adotados e assim obter o corpo eterno e glorificado, e ser, depois de 30, 40 dias, ser levados à casa do nosso Pai Celestial, a ceia das bodas do Cordeiro. Bom, vamos fazer uma pausa, porque se continuarmos, então sim que Miguel chegará tarde, na viagem que ele já tem, e quer ainda ver agora a mensagem, assim que nos colocamos em pé, fazemos uma pausa aqui. E deixamos então isso para outra ocasião.
lo que o que íbamos a leer. íamos ler. Miren, Hoje, todo vejam, esto tudo isso não toquei, porque ahí nos llevó el Espíritu porque aí o Espírito Santo nos levou por outros lugares. E Uno tiene que a pessoa tem hacer que fazer lo que él diga que se o haga. que ele diga que seja feito. Porque vean, Porque vejam, él es el que le habla ele é quem fala y e él es el que ele é quem actúa. atua. O sea que las cosas, Ou seja, que as coisas, por exemplo, no tempo do irmão Branham, él veía ele via al ángel o anjo hacer las cosas fazer as y coisas él las hacía. e ele fazia, mas as cumpria era o anjo. Ele era o instrumento para falar. La responsabilidad de A responsabilidade era falar. Deus se encarregava de cumprir. perturbación en la Perturbação na audiência. O sea que hay, Ou seja, que é preciso y tenemos que e llegar al temos que momento chegar a um momento onde não haya haja perturbación. perturbação. Para Dios entonces Para Deus, então, obrar atuar como Ele já tem programado atuar en medio de no la meio iglesia, da igreja, porque depende todo eso de nuestra adopción, porque depende tudo isso da nossa adoção, ou seja, o direito que temos de que Dios cumpla de que Deus cumpra essa promessa. todo lo que Tudo sea que obstáculo, for obstáculo para que isso ocorra, tenemos que quitar. temos que tirar. Él le captó la atención. Ele captou a atenção. Mírenme. Olhem para mim. Y ahí dijo rápido, E aí disse perturbación en la rápido, audiencia. perturbação na audiência. O sea, en la congregación, Ou seja, na congregação. entre el pueblo. Ou seja, entre o povo. Puede haber Não pode haver perturbação en el pueblo. no povo. Y lo otro dijo, E o outro disse, estaré muy contento. estarei muito contente quando tiver o quartinho de madeira. Entonces me oirán. Então me ouvirão. Algo ahí Há algo aí está moviéndose. e está se movendo. Usted debe de E você deve pedir, clamar, pedir, entrar en desesperación clamar, entrar em desespero para que Deus opere nessa etapa está faltando que está faltando obrar por operar e aí possamos ver completamente o mistério del séptimo do sello. sétimo selo. Porque eso es la clave, Porque isso é a chave, como foi a chave lá, Jesús. Jesus. Y él puso Jesús, es igual. E ele Moisés, colocou Jesus é igual Moisés e Elias. A chave neste tempo será os ministérios de Moisés e de Elias. bueno, el Bom, misterio o mistério de la congregación da de los congregação dos primogênitos escritos no céu. Dejamos así Deixamos assim imediatamente conosco a nuestro o nosso apreciado irmão e amigo Dr. William Soto Santiago.